Naquele sertão brabo e sem lei, onde o sol castigava a terra e rachava a pele, o destino de muitos já nascia marcado pela poeira e pela sede. Ali, na vastidão ressequida da Caatinga, entre espinhos e pedras quentes, a vida era uma luta diária contra a secura que bebia o suor do homem e a esperança de um futuro. As árvores retorcidas, os cactos agigantados, tudo parecia gritar a dureza da existência, o silêncio cortado apenas pelo lamento do vento e pelo canto aflito da cigarra. Era nesse palco de desespero e resistência que se forjava a alma do nordestino. Um povo calejado que aprendia a tirar o sustento da terra ingrata e a defender sua honra com a vida. Foi nesse cenário, meu compadre, que a figura de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião, emergiu não apenas como um homem, mas como um vulto, um símbolo, a personificação da revolta que há muito borbulhava sob o sol escaldante. Para uns, ele era um demônio, a encarnação do mal que pilhava e matava sem dó. Para outros, contudo, ele se tornava um mito vivo, um justiceiro, o rei do cangaço, que ousou desafiar a opressão dos coronéis e a tirania dos poderosos, empunhando sua peixeira e seu rifle contra um sistema que o havia esmagado. Sua história não começa com um banho de sangue, mas com a humilhação, a injustiça que a todos parecia corroer por dentro. Lampião, um filho da terra, nascido e criado naqueles grotões, viu sua família ser desmoralizada, seus irmãos perseguidos, suas terras tomadas pela ganância alheia. A lei, para ele, não era a balança da justiça, mas a arma na mão do mais forte, a sentença proferida pelo coronel em seu terreiro. E foi essa amargura que o empurrou para a vereda tortuosa do cangaço, transformando o pacato vaqueiro em um cabra destemido, com os olhos faiscando a vingança e a alma carregada de um juramento silencioso. A fama de Lampião correu mais rápido que o vento na Caatinga. Suas investidas eram ousadas, seus bandos cresciam e o medo que impunha aos seus inimigos era inversamente proporcional à esperança que acendia no coração de muitos oprimidos. Ele era um estrategista nato, conhecendo cada vereda, cada atalho, cada esconderijo que o sertão podia oferecer. Seu bando, uma irmandade forjada no aço da lealdade e na iminência da morte, seguia-o com uma fé quase religiosa. Eram homens rústicos, com a pele curtida pelo sol e a vida marcada pela violência, mas que encontravam em Lampião não apenas um líder, mas um espelho de suas próprias dores e anseios. À volante, a polícia que o perseguia incansavelmente via-o como a praga a ser erradicada, um câncer na alma do Nordeste. Mas Lampião, com sua cartucheira cruzada no peito e seu chapéu de abas dobradas, desafiava a todos, parecendo surgir do nada e desaparecer no rastro da poeira. Seus feitos eram contados e recontados nas fogueiras das noites sertanejas, ganhando ares de lenda, misturando-se com o misticismo e as crenças populares. Ele era o anti-herói perfeito para uma terra onde a miséria e a resignação andavam de mãos dadas. Um homem que, mesmo mergulhado na brutalidade, conseguia, por vezes, mostrar uma faceta de generosidade, de um código de honra próprio que só os que viviam à margem compreendiam. E assim, no embate constante entre a ordem imposta e a lei da Caatinga, Lampião tecia a trama de sua própria imortalidade, um fio de sangue e bravura em um sertão que jamais esqueceria seu nome. No coração do agreste pernambucano, onde o sol a pino castiga a pele e a caatinga retorcida teima em resistir, nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Não era a partida, senão mais um filho do sertão, um cabra de poucas falas, de olhos vivos e aguçados, acostumado à lida dura da fazenda e à poeira que se agarra à alma. Sua infância foi moldada pelo ritmo lento das secas e pelas chuvas torrenciais que, por breves períodos, pintavam de verde a terra sedenta. Cresceu, aprendendo a manejar o facão contra o mato fechado,
a laçar o gado brabo e a esquadrinhar o horizonte em busca de nuvens que pudessem trazer alívio. A família Ferreira, gente humilde, mas de um orgulho que nem a miséria conseguia dobrar, cultivava sua roça e criava seus animais sob um sol inclemente, sempre à mercê da natureza e, mais ainda, da vontade dos coronéis e da temida volante. A vida de Virgulino corria em seu curso natural, marcada pela rotina árdua e pelos valores simples que a terra impunha. Havia um tempo para o trabalho, um tempo para a reza e um tempo para as modas de viola sob o luar. Mas o sertão, meu caro, é terra onde a paz é sempre um fio tênue, prestes a ser rompido pela injustiça ou pela bala. E a bala que mudaria o destino de Virgulino, a bala que acenderia a labareda mais alta do cangaço, estava reservada para seu pai, o velho Zé Ferreira. Não foram poucos os atritos entre os Ferreiras e as patrulhas volantes, conhecidas pelos sertanejos como macacos, bichos do mato, que se apresentavam sob a bandeira da lei, mas muitas vezes agiam com a brutalidade dos jagunços a serviço dos poderosos. Acusações de abigueato, velhas rixas por terra e honra. O cenário era um barril de pólvora à espera de uma fagulha. E ela veio numa tarde escaldante, num confronto desigual. O cheiro de pólvora misturou-se ao pó avermelhado da caatinga, e o grito de dor do velho Zé Ferreira ecoou no silêncio desolador do agreste, selando um destino. Virgulino, ainda um jovem, viu o pai tombar, friamente executado pelos homens da lei que deveriam proteger. A cena gravou-se em sua retina, em seu peito, uma ferida que jamais cicatrizaria. Ali, naquele chão banhado pelo sangue do pai, algo quebrou-se dentro de Virgulino e algo terrível e inabalável nasceu. Não havia mais espaço para o cabra pacato, para o trabalhador da terra. A semente da vingança, adubada pela dor e pela impotência, germinou com uma rapidez assustadora. Se a lei dos homens não seria capaz de fazer justiça, ele, Virgulino, faria a sua própria. Se a honra de sua família fora pisoteada, ele a ergueria novamente, à força, sob a ponta da peixeira e o estampido do rifle. Naquele momento, o filho do sertão jurou dar o troco, não apenas aos assassinos de seu pai, mas a todo um sistema que oprimia os desvalidos, que transformava inocentes em vítimas e a lei em chicote. Ele se tornaria o braço armado da sua própria justiça, o fantasma da caatinga que faria tremer o sistema, o bandido honrado que nasceria da tragédia. A promessa de sangue foi feita em voz baixa, mas o eco dela reverberou por todo o sertão, anunciando a gênese de uma lenda, a transformação de Virgulino em Lampião, o rei do cangaço, o homem cuja sombra seria tão vasta e amedrontadora quanto a própria seca. O pacato sertanejo havia morrido naquele dia, e em seu lugar ergueu-se um novo homem, um homem forjado na dor e no desejo inquebrantável de vingança, pronto para mergulhar nas veredas tortuosas do cangaço, levando consigo não só a mira certeira, mas também a memória de um pai tombado e a sede insaciável de fazer pagar a todos os macacos da polícia que ousaram ferir sua gente. Ele se tornaria um mestre na arte da emboscada, um estrategista do sertão, e cada bala disparada seria um lembrete do juramento feito sob o sol inclemente do agreste. A fama de Virgulino, o cabra que virara Lampião, alastrava-se feito fogo em roçado seco, pulando cerca, atravessando rio, chegando aonde o braço da lei e do coronel não alcançava. Já não era mais um bandido qualquer, um desses que surgiam e sumiam com a pressa de uma chuva de verão. Era uma força, um destino, a esperança e o pavor de gente de todo canto do sertão. Aos poucos, em meio ao sol causticante e à poeira que beijava os pés, homens de fibra, cansados da miséria e da injustiça, começaram a se achegar a ele, atraídos pela promessa de uma vida regida por suas próprias regras, ainda que brutal. Era gente de todo tipo, deserdados da sorte, lavradores escorraçados, órfãos da crueldade alheia,
cabras bons de tiro e de faca, todos buscando em Lampião não só um chefe, mas um norte, uma identidade. Assim nasceu o bando, um ajuntamento de almas perdidas que encontraram no rei do cangaço um propósito. A Caatinga virou seu reino e os caminhos tortuosos, suas avenidas. As fazendas ricas, antes intocáveis, sentiam o peso da sua chegada, um misto de terror e resignação. Lampião agia com uma audácia que espantava os mais velhos e deslumbrava os mais novos. Suas investidas eram relâmpagos no meio da tarde, rápidas, violentas, deixando para trás o rastro do saque, mas também, por vezes, a semente de uma lenda. Porque Lampião, em sua complexidade de homem do sertão, não era apenas o carrasco impiedoso. Havia nele um código, torto e particular, mas um código. O cabra que o respeitava podia ter a vida salva, a mulher, a casa. Quem ousava desrespeitar, quem traía, quem caguetava para a volante, esses sentiam na própria pele a fúria do capitão e de sua peixeira certeira. Aos poucos, o medo que ele impunha se misturava a uma estranha admiração. Muitos viam em Lampião não um bandido, mas um justiceiro, um protetor dos fracos contra o poder dos grandes. Ele roubava dos ricos para, em alguns casos, dar aos pobres, ou pelo menos para financiar a própria guerra contra um sistema que considerava injusto. Era a lei de Lampião, escrita com sangue e pólvora, mas entendida e, por vezes, até aceita por muitos sertanejos que não viam outra saída. Os confrontos com as volantes, os famosos macacos, tornaram-se épicos. Lampião e seu bando eram fantasmas na Caatinga, conhecedores de cada vereda, cada aguada, cada esconderijo. Eles se moviam como sombras sob o sol a pino, desaparecendo no emaranhado dos mandacaros e chique-chiques, reaparecendo quando menos se esperava, deixando os soldados por vezes frustrados, esbaforidos e com a moral em frangalhos. A cada vitória, por menor que fosse, a lenda de Lampião crescia, e com ela a certeza de que aquele homem era mais do que carne e osso. Era a própria encarnação da força bruta e da resiliência do sertanejo. Seu império se estendia não por terras demarcadas, mas pelo temor e pela esperança que seu nome evocava em cada rancho, cada vilarejo, sob o céu imenso e impiedoso do Nordeste. O sertão, meu compadre, já tinha visto Lampião firmar seu nome na história com sangue e coragem, mas faltava algo, um tempero que o destino só guardava para o momento certo. No meio daquela poeira vermelha e do sol que castigava a carne, um milagre de afeto se preparava para florescer. Um amor que desafiaria não só a volante e a morte, mas as leis não escritas de um mundo bruto. E foi assim que ela chegou, como um raio de sol em um dia de tormenta. A cabra que viria a ser mais que uma mulher, seria a rainha, a inspiração, a chama que acenderia um novo capítulo no coração do capitão Virgulino, Maria Bonita. Diziam que nenhuma mulher conseguiria sobreviver na Caatinga, seguir o ritmo alucinado dos bandos, dormir ao relento, enfrentar a fome e a sede e, acima de tudo, o perigo constante das patrulhas. O cangaço até então era domínio masculino, um pacto de sangue e chumbo entre homens. Mas Maria Daisy, ou Maria Bonita como viria a ser conhecida, provou o contrário. Sua chegada foi um quebra-cabeça, um desafio à moralidade da época e um espelho para a própria alma de Lampião. Ela não era uma prisioneira, nem uma companheira submissa. Era uma força da natureza que escolheu, por amor e por uma sede de vida diferente, abandonar a casa e a rotina para abraçar o incerto. Lampião, o homem de 1000 batalhas, o estrategista temido, encontrou em Maria Bonita não apenas uma amante, mas uma parceira. Alguém que entendia o peso de sua coroa de espinhos. Ela trouxe cor, risos e uma humanidade que o cotidiano da fuga e do confronto quase havia apagado. Juntos, eles redefiniram o que significava ser um cangaceiro,
O bando, antes uma máquina de guerra, passou a ter uma família. As noites, antes preenchidas apenas pelo silêncio vigilante e o ranger das celas, agora podiam ter o calor de um acampamento mais aconchegante, o som de uma rede balançando, o cheiro de uma comida feita com mais esmero, mesmo que improvisada. Maria Bonita não só se adaptou à vida dura, ela a moldou, trazendo consigo outras mulheres, formando um pequeno núcleo feminino dentro daquele universo de homens duros. Ela se tornou a matriarca, a voz da sensatez quando a testosterona falava mais alto, e a própria força de Lampião se via refletida na fibra de sua mulher. Eles sabiam que cada dia era um presente, cada noite ao lado, um milagre. O amor deles floresceu debaixo de um céu estrelado que testemunhava tanto a beleza quanto a barbárie do sertão. Maria Bonita não usava peixeira para combater, mas sua coragem era tão afiada quanto qualquer lâmina. Ela enfrentava as intempéries, as picadas de cobra, a sede no caminho e o medo que espreitava em cada moita de marmeleiro. Sua resiliência era a prova de que o amor, mesmo no caos, pode ser um escudo e uma razão para seguir em frente. Lampião, por sua vez, nunca mais foi o mesmo. A ternura que antes parecia alheia ao seu temperamento explosivo aflorou na presença dela. As duras decisões do capitão eram muitas vezes suavizadas por um olhar ou um conselho silencioso da sua companheira. O sertão, antes um palco exclusivo para a guerra, agora abrigava também um idílio, uma canção de amor embalada pelo vento quente da caatinga e o chiado das cigarras. A vida de Lampião e Maria Bonita era um testemunho vivo de que, mesmo nos extremos mais violentos da existência humana, a capacidade de amar e de construir laços de afeto persiste. Eles quebraram regras, desafiaram a sociedade e a própria natureza do cangaço, mostrando que o coração, por mais endurecido que seja, sempre busca um porto seguro, um pedaço de paraíso em meio ao inferno. No fim das contas, a história de Lampião não poderia ser contada sem a força e a presença marcante de Maria Bonita, a mulher que, com sua simples existência, transformou o destino de um rei do cangaço e de todo um bando, pintando de outras cores o cinzento do sertão bravo. O sol causticante do sertão virou um flagelo ainda mais cruel, não apenas secando a garganta e rachando a terra, mas agora também ardendo na pele como um lembrete constante da perseguição implacável que as volantes haviam instaurado. Aquele tempo, que antes oferecia momentos de repouso, mesmo que breve, nas veredas mais escondidas da Caatinga, havia virado poeira e apreensão. Não se podia mais confiar na sombra de um juazeiro para um cochilo tranquilo, nem no murmúrio distante de um riacho seco para abrandar o temor. Os macacos, como os cangaceiros chamavam a polícia militar, haviam mudado o tom da conversa. Não era mais só a valentia descabida e a sorte duvidosa. Agora, a caçada era cirúrgica, implacável. Chegavam de repente, onde menos se esperava, com uma organização que antes lhes faltava. Os bandos ouviam os relatos de compadres das fazendas por onde passavam. As volantes vinham com gente nova, mais treinada, mais rápida. Falavam em máquinas de costura, as metralhadoras que cuspiam fogo sem parar, rasgando o ar e as árvores, deixando um rastro de morte e medo que a peixeira, por mais afiada que fosse, não podia enfrentar de perto. O sertão, antes um escudo de espinhos e areia, começava a se fechar em torno de Lampião e seu bando. Cada passo era medido, cada poço d'água disputado, cada sussurro interpretado como um possível sinal de traição. Lampião, com sua astúcia lendária, sentia o aperto. Seus olhos, acostumados a ler os sinais da Caatinga como ninguém, agora buscavam não só rastros de animais, mas os sutis vestígios da presença inimiga. Um cigarro recém-apagado, um rastro de bota na areia mais fofa, o cheiro de fumaça que não era de fogão de lenha.
A vida virou uma fuga constante, um jogo de esconde-esconde, onde a menor falha significava o fim. Não havia tempo para luxos, nem para os curtos períodos de bonança que antes marcavam a rotina do cangaço. Maria Bonita e as outras mulheres do bando sentiam na pele a exaustão. Os pés inchados, as roupas esfarrapadas, o rosto marcado pela poeira e pela privação. A maternidade, quando acontecia, era um fardo ainda mais pesado na correria, um milagre da resistência em meio à brutalidade da fuga. A geografia do sertão se tornou um tabuleiro de xadrez mortal. Lampião e seus cabras conheciam cada atalho, cada toca de pedra, cada vereda esquecida que enganava o olhar dos forasteiros. Mas as volantes agora tinham seus próprios guias, cabras da região que, por medo ou dinheiro, entregavam os segredos da terra. Era a traição, essa espinha na garganta do sertanejo, corroendo a já frágil rede de confiança. O bando, antes uma força temida e respeitada, era agora um conjunto de sombras, movendo-se sob a lua minguante, buscando refúgio em grotões e serras, sempre atentos ao menor ruído. O silêncio da noite, que antes era de paz, virou cúmplice da espreita. E o som dos grilos e do vento nas folhas secas, um prenúncio de algo que viria. A lealdade dos cangaceiros era posta à prova a cada instante. A fome apertava, a sede queimava, e o cansaço minava a coragem dos mais fracos. Mas Lampião, o rei do cangaço, mantinha a postura mesmo que por dentro o açoite da perseguição também o alcançasse. Sua voz, antes poderosa nas cantorias e nas ordens, agora era mais baixa, mais calculista, sussurrando estratégias e animando os companheiros com a promessa de que o sol ainda haveria de brilhar a favor deles. Mas a verdade nua e crua era que o cerco estava se fechando, e o ar que respiravam na caatinga estava cada vez mais pesado com o cheiro de pólvora e a iminência de um combate sem trégua, de onde talvez poucos pudessem escapar ilesos. A lenda se tornava, dia após dia, uma saga de sobrevivência desesperada. O sertão, meu caro, tem dessas coisas. Um dia você é rei, a poeira se levanta sob seus pés e os coqueiros balançam em reverência. No outro, o chão parece se abrir e cada sombra esconde uma ponta de aço. Cada folha seca sussurra uma prece fúria, não por ti, mas contra ti. O vento que antes anunciava a chegada, agora soprava um mau agouro, carregado de um cheiro de pólvora e traição. Um perfume amargo que pairava sobre a caatinga, misturado ao suor e ao medo que se agarravam à alma dos cabras de Lampião. Não era mais tempo de lealdades inabaláveis, de códigos de honra selados com sangue e respeito mútuo. Os coronéis, antes dispostos a oferecer um abrigo seguro em troca de favores e prestígio, sentiam o aperto da lei e o cheiro do dinheiro que as volantes, agora mais organizadas e implacáveis, ofereciam por informações. A fragilidade desses acordos antigos se revelava a cada emboscada fracassada, a cada tiro que passava perto demais, a cada rota que, sem explicação, era interceptada por um bando de macacos sedentos de sangue cangaceiro. O ouro das fazendas roubadas, o gado e os muitos contos de réis, antes moeda de poder e barganha, agora se tornavam o maior trunfo das volantes, corrompendo corações e virando compadres de outrora em dedos duros que apontavam a direção do rei do cangaço por um punhado de moedas. Ninguém estava seguro. Nem mesmo Lampião, o homem que ria da morte, que parecia ter um pacto com o diabo e a santa, conseguia se livrar da sensação pegajosa de estar sendo caçado, não apenas pelos inimigos declarados, mas pelas próprias entranhas do sertão, por aqueles que um dia foram seus. A rede de informantes se tecia fio a fio, com a paciência da aranha, e cada nova teia se fechava um pouco mais sobre o bando, sufocando as rotas de fuga, cortando as linhas de comunicação. Cada passo em falso,
Cada acampamento montado, cada fogo aceso sob as estrelas denunciava a presença dos proscritos a ouvidos e olhos que trabalhavam para a lei. O rei, antes senhor de seu destino, começava a ser escravo de uma sina que se desenhava com tintas rubras. Foi nesse cenário de crescente paranoia e lealdades corroídas que o destino conduziu o bando de Lampião a Angicos, um rincão no sertão sergipano que parecia prometer um refúgio, um breve momento de paz antes da próxima refrega. Uma gruta em meio à caatinga densa, um lugar isolado e ermo, onde os cabras poderiam descansar, remendar as roupas, afiar as peixeiras e talvez, por alguns dias, esquecer a sombra constante da perseguição. A escolha de Angicos, no entanto, longe de ser um acerto, provou-se o maior dos enganos, um aceno traiçoeiro do destino, um convite para o abismo. Aquele lugar, que oferecia uma falsa sensação de segurança com suas veredas tortuosas e a vegetação espinhosa, era, na verdade, uma armadilha perfeita, um palco para o ato final de uma tragédia que vinha sendo escrita há anos. A notícia da localização do bando vazou, rápida como fogo na palha seca, levada por algum traidor cujo nome se perdeu nos anais da infâmia, mas cuja ação ecoaria para sempre na memória do cangaço. Um informante, mais um dentre tantos, cego pelo dinheiro ou pelo medo, entregou o rei e sua gente, selando o destino de Lampião com a precisão de um carimbo fatal. A noite em Angicos era como tantas outras no sertão, quente, estrelada, com o canto das cigarras a perfurar o silêncio e o cheiro de terra seca pairando no ar. Os cangaceiros dormiam, exaustos de uma vida de fuga e luta, talvez sonhando com dias de bonança que nunca viriam. Mal sabiam eles que, enquanto repousavam sob a proteção ilusória da gruta, as volantes, lideradas pelo tenente João Bezerra, já se aproximavam, sorrateiras, movendo-se como sombras por entre a caatinga, guiadas pelo brilho de prata que o traidor havia recebido. O cerco se apertava, invisível no escuro, impiedoso, marcando o início do fim para Virgulino Ferreira da Silva, o homem que se atreveu a ser o rei do cangaço e que agora, em Angicos, encontraria seu destino nas sombras da traição. O sol causticante do sertão, um senhor implacável, já vinha deitando seus últimos braseiros sobre as pedras da grota do Angico, pintando de um laranja velho as veredas retorcidas e a folhagem áspera da caatinga. Naquele recanto esquecido pelo tempo e guardado por um silêncio traiçoeiro, a rotina dos cabras de Lampião, há dias, tinha um ar de serenidade incomum. Era um respiro. Um acalanto que o bando de Virgulino ousava desfrutar, sem saber que cada riso, cada cochicho embalado pela brisa morna, era o prelúdio de uma escuridão que se avizinhava, sorrateira como uma cobra cascavel no rastro da noite. Lampião, o rei do cangaço, já não carregava na face a mesma fúria incessante de combates recentes. Naqueles dias que antecediam a madrugada fatídica, ele parecia saborear a ilusão de uma paz fugidia, talvez a última. Seus olhos, que tanto viram sangue e pó, miravam a fogueira, as brasas dançando em um ritmo antigo, e neles havia um brilho que misturava cansaço e uma quase ingênua esperança de sossego. Ali, na grota, a vigilância, embora presente, não tinha o mesmo aguçar dos dias de perseguição ferrenha. O bando, um ajuntamento de homens e mulheres forjados na dureza do sertão, estava relativamente à vontade. Maria Bonita, com a altivez de sempre, preparava o jantar com as companheiras, seus movimentos firmes e conhecidos. A fumaça da lenha misturava-se ao cheiro forte do café e da carne de sol, um aroma familiar que trazia consigo um breve e enganoso conforto. As crianças, poucas e pequenas, brincavam um pouco afastadas, seus risos ecoando nas pedras, alheios ao destino que pendia sobre eles como uma faca afiada. Dada, Corisco, Volta Seca e os outros, cada um à sua maneira, relaxavam. Uns limpavam suas peixeiras e fuzis,
mais por hábito do que por premente necessidade. Outros, deitados ao relento, contavam causos antigos, histórias de desafios e bravura, mantendo viva a chama da lenda que eles mesmos teciam com suas vidas. A camaradagem, forjada em anos de perigo e lealdade, era a cola que os unia, a família que escolheram sob o sol e a lua do sertão. Naquela noite de 27 de julho de 1938, o céu da Caatinga estava bordado de estrelas, um manto cintilante que parecia ignorar as misérias terrenas. Lampião, ao lado de Maria Bonita, conversava baixinho, talvez sonhando com um futuro que nunca viria, um lugar onde a volância e a perseguição fossem apenas memórias distantes. A brisa trazia o cheiro da terra seca, o ruído distante de algum bicho noturno e a promessa enganosa de mais um amanhecer igual aos outros. Ninguém ali poderia prever que a poucos quilômetros uma força implacável e silenciosa se esgueirava pelas trilhas, cada passo dos volantes da tropa de Zé Rufino e Tenente João Bezerra sendo um martelo batendo na bigorna do destino. Eles vinham famintos, sedentos de sangue, armados não apenas com fuzis, mas com a fúria de anos de caça e a determinação de encerrar de vez a saga do Rei do Cangaço. Enquanto Lampião e seu bando adormeciam sob o luar que banhava a grota do Angico, entregues a um sono leve e, para a maioria, sem presságios, a manhã de 28 de julho se erguia no horizonte com uma palidez espectral. Não seria um amanhecer comum. Aqueles seriam os últimos instantes de um bando que, por anos, desafiou o poder e a morte. O silêncio da madrugada se tornou cúmplice da emboscada que se aproximava, e o rugido da Caatinga seria, em breve, substituído pelo estampido seco dos tiros. A paz da grota do Angico estava prestes a se despedaçar, levando consigo não apenas vidas, mas o fim de uma era no sertão nordestino. O cheiro da terra molhada pela garoa da madrugada, coisa rara naquelas bandas, não foi presságio de nada além da morte em Angicos. Na pequena gruta, no meio daquelas serras que pareciam dormir, o bando de Lampião repousava, cansado das andanças e das artimanhas. Uma falsa segurança embriagava os corações calejados, pois há dias que se mantinham ocultos, sem rastros, sem perseguições aparentes. A tranquilidade da noite parecia abraçar os cangaceiros em seu sono pesado, cada um sonhando seus próprios sonhos no sertão, alguns com suas companheiras, outros com a próxima empreitada, a maioria com a fuga e a vida sem o açoite da volante. Mal sabiam que o capitão do mundo e seus cabras estavam a poucas horas do despertar final. A escuridão ainda lutava contra os primeiros raios de sol, que timidamente tingiam o horizonte de um roxo opaco quando o inferno desabou. Eram as volantes, chefiadas pelo tenente João Bezerra e o sargento Olegário. Haviam sido guiados pela traição, por um coiteiro seduzido pela promessa de paz e pela recompensa em dinheiro, um Judas do sertão. O ataque, planejado com a frieza dos predadores, foi executado antes que o primeiro galo cantasse direito. Sem aviso, sem chance de reação, as rajadas de fuzil rasgaram a quietude do ar úmido, misturando-se aos gritos de surpresa e desespero. O cheiro de pólvora queimada sobrepôs-se ao do orvalho, e o sangue logo se misturaria à terra. Lampião, o rei do cangaço, o cão miúdo de Virgulino, foi um dos primeiros a ser atingido. Contam que saía da rede para urinar quando o chumbo lhe encontrou, certeiro no peito, talvez no olho. O grito do chefe ecoou na gruta, um brado de dor e incompreensão, um choque que paralisou os que ainda tentavam se levantar. Maria Bonita, sua companheira de tantos anos, de tantas fugas e abraços sob o sol a pino, tentou correr, mas foi alcançada pela chuva de balas, caindo ali perto, no chão batido que tantas vezes lhe servira de leito. Aquele amor que brotou na Caatinga, desafiando leis e homens, selou seu destino sob o fogo inimigo. O bando, pego de surpresa, sem tempo de pegar as peixeiras ou os fuzis, foi dizimado.
A resistência foi feroz, mas breve. Cabras como Volta Seca, Ponto Fino, Enedina mergulharam na batalha com a fúria dos condenados, buscando honra num fim que já estava selado. O estampido das armas era constante, o eco parecia multiplicar-se nas serras, criando uma sinfonia macabra de destruição. O chão ficou escorregadio de sangue, o ar denso de morte. A volante avançava impiedosa, sem dar trégua, cumprindo a ordem de exterminar de uma vez por todas aquela praga que assombrava o sertão. Não havia espaço para piedade, para rendição, apenas para a brutalidade do confronto final. Um a um, os cangaceiros tombavam, alguns com um último olhar para o céu que não mais veriam, outros com um grunhido de raiva. O corpo de Lampião jazia, a vida se esvaindo na poeira. O de Maria Bonita, ao lado, marcando o fim de uma era. As volantes não pararam por ali. Para confirmar a vitória, para dar a prova definitiva de que o cangaço, na figura de seu maior ícone, havia chegado ao fim, cortaram as cabeças dos mortos, as do rei e de sua rainha à frente, ensanguentadas, exibidas como troféus. Uma visão macabra, um espetáculo de horrores que marcaria a memória do sertão para sempre, testemunhando o fim de uma lenda e o começo de outra, contada em sussurros e lendas, de pai para filho. Aquele amanhecer em Angicos não trouxe o sol da esperança, mas o crepúsculo de uma época violenta e lendária, quando homens faziam suas próprias leis sob a chibata do destino. O rastro de pólvora e sangue que Lampião e seu bando haviam deixado por mais de 2 décadas pelo sertão nordestino culminou em Angicos, naquele dia fatídico. Mas se a morte de Virgulino Ferreira da Silva e de seus comparsas principais era o fim de uma era, o impacto daquela matança reverberaria muito além da Caatinga agreste, como um trovão distante que anunciava uma tempestade ainda maior, a da memória e da lenda. A notícia, como um incêndio em palha seca, correu pelos povoados, pelas fazendas isoladas, pelas vilas empoeiradas. Muitos respiraram aliviados, temendo o terror dos saques e da violência do capitão. Mas uma parte do povo, os mais humildes, os que viam em Lampião um justiceiro torto, um rebelde contra o sistema, sentiram um nó na garganta. Não houve descanso para os mortos, nem honra em seu último sono. Os volantes, sedentos por comprovar a proeza, deceparam as cabeças dos cangaceiros mais notórios, um troféu macabro para exibir como prova irrefutável da vitória. E assim, naqueles dias quentes de julho de 1938, as cabeças de Lampião, Maria Bonita, de Quintino, Dadá e de tantos outros foram carregadas em latas de querosene cheias de salmoura, uma caravana da morte que atravessou vilas assustadas, de Piranhas a Maceió e depois para Salvador. Era um espetáculo grotesco, uma advertência brutal do Estado aos que ousassem desafiar sua autoridade. O povo, com os olhos arregalados, via naqueles rostos desfigurados e envelhecidos pela morte a imagem da derrota, mas também, para muitos, a face da própria tragédia do sertão, onde a vida valia pouco e a morte era uma companhia constante. Naquele cortejo de horrores, o cangaço como força organizada encontrava seu último suspiro. Os baderneiros, os que faziam da vida errante e da lei própria seu credo, não tinham mais seu guia, seu rei. Os remanescentes do bando, dispersos e sem rumo, logo seriam caçados ou se entregariam, exaustos de uma guerra perdida. A era dos bandos opulentos, dos coletes bordados e dos chapéus de abas viradas estava definitivamente encerrada. As volantes antes caçadas agora eram os caçadores definitivos. O pio da coruja na noite, que antes anunciava a chegada do cangaceiro, agora parecia lamentar seu fim. Mas a morte de Lampião não matou sua imagem. Ao contrário, a transformou. Ele deixou de ser apenas o homem de carne e osso, o virgulino que comia, bebia, amava e matava. Deixou de ser o capitão da Caatinga, o rei do cangaço. Sua figura ascendeu a um plano mítico.
Na voz dos contadores de causo, nas rodas de fogueira, nas noites estreladas do sertão, ele se tornou a lenda, o espírito indomável que desafiou a seca e o coronel, a injustiça e a miséria. As cabeças expostas nas praças públicas, que deveriam servir como um fim definitivo, paradoxalmente, plantaram as sementes de sua imortalidade. De repente, a figura do cangaceiro adquiriu contornos de herói para uns, de demônio para outros, mas nunca mais de um mero mortal. O medo que inspirava se misturou ao respeito, à admiração secreta pela sua audácia. Sua história, antes registrada nos jornais sensacionalistas e nos relatos oficiais, passou a ser escrita e reescrita na oralidade do povo, enriquecida por exageros e pela memória afetiva. Lampião, o homem, morrera. Mas Lampião, o mito, apenas nascia, ecoando por todo o sertão e além, um espectro que continuaria a cavalgar nos ventos da Caatinga, lembrando a todos que, mesmo na morte, a liberdade e a rebeldia podiam encontrar um caminho para a eternidade. Aquele 28 de julho não foi apenas o fim de um cabra valente e de seu bando. Foi o marco de um novo ciclo, onde a história daria lugar à lenda e a crueza dos fatos se curvaria à força do imaginário popular. E assim, compadres e comadres, chegamos ao derradeiro suspiro de um tempo, mas não ao fim da história daquele que, mesmo ceifado em sua carne, se fincou na alma do sertão como um mandacaru na seca, firme e espinhoso. A morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não foi um ponto final, mas uma vírgula alongada que deu início a um novo capítulo, um capítulo onde a lenda devorou o homem, e o mito se fez mais forte que qualquer projétil de volante. Findava-se o bando, calava-se a bala e a peixeira, mas a voz do rei do cangaço ecoaria para sempre, carregada pelo vento da Caatinga, sussurrada nos terreiros e cantada em toadas de despedida. O legado que Lampião arrastou consigo não era simples. Não, senhor. Era um novelo emaranhado de contradições, um campo minado, onde cada passo levantava poeira de opiniões díspares. Para uns, ele foi o bandido sanguinário, o terror que se alastrava como a sede, o homem sem lei que desafiava a ordem e espalhava desgraça. Os coronéis e as autoridades, com seus palacetes e fazendas vastas, jamais o perdoariam pelas afrontas, pelos saques, pelos códigos ignorados. Era o criminoso, o anátema, a praga a ser erradicada a qualquer custo. E foi. Mas para a gente miúda do sertão, os cabras que sofriam sob o jugo da miséria, da seca inclemente e da tirania dos poderosos, Lampião foi outra coisa. Foi o justiceiro, o homem que, à sua maneira torta e violenta, ousou erguer-se contra a opressão. Não havia tribunais para os pobres, não havia defesa contra a fome ou a crueldade dos latifundiários. Naqueles tempos de cangaço, quando a lei era a vontade do mais forte, ele surgia como uma faísca de rebeldia, um espelho retorcido da própria revolta da gente. Diziam que dava aos pobres, que protegia os fracos, e mesmo que essa verdade fosse costurada com os fios da conveniência e da própria sobrevivência do bando, ela se tornou um bálsamo para almas sedentas de um pingo de esperança, de um sinal de que alguém, por mais fora da lei que fosse, se importava. A memória popular. Essa é a mais teimosa das terras. Ela cultivou a figura de Lampião com um misto de medo e fascínio, de repulsa e admiração. A figura dele, com seu gibão de couro e seu chapéu ornado, tornou-se o arquétipo do valente, do desassombrado, do cabra macho que não se dobrava. Virou canção, virou cordel, virou história de boca em boca, ganhando cores novas a cada crepúsculo no sertão. O cheiro da pólvora, o grito na caatinga, o brilho da peixeira, tudo isso se misturou ao mistério de um homem que parecia onipresente, invencível e que, mesmo depois de morto, continuava a galopar no imaginário, desafiando a lógica, desafiando a própria morte. A historiografia,
Essa senhora mais sisuda e exigente tentou descortinar o véu do mito para enxergar o homem. Buscou entender o contexto social, a brutalidade de um tempo onde a vida não valia um vintém furado, onde a pobreza empurrava homens e mulheres para a beira do abismo, para a escolha desesperada entre morrer de fome ou viver pela violência. Lampião não foi um herói romântico nem um santo. Foi um produto de seu tempo, um reflexo distorcido de uma sociedade doente, um sintoma da injustiça que corroía o sertão. Sua trajetória, marcada por sangue e crueldade, mas também por uma estranha lealdade aos seus e a um código de honra tortuoso, nos força a confrontar a complexidade da condição humana diante da adversidade extrema. Mesmo hoje, a sombra de Lampião se estende sobre o Nordeste e além. Sua história, a de Maria Bonita e de todo o cangaço, continua a moldar o imaginário cultural do Brasil. É vista no cinema, na literatura, nas artes plásticas, sempre revisitada, sempre ressignificada. Ela nos fala da força e da resiliência dos personagens do sertão, da sua capacidade de lutar e sobreviver num ambiente hostil, de criar sua própria justiça quando a oficial lhes falhava, de amar e odiar com a intensidade de um sol a pino. O rei do cangaço se foi, mas seu trono no palco da memória popular está intacto. É uma peça permanente, uma lembrança pungente de um passado bruto, de um país em formação e da eterna busca por um lugar no mundo, mesmo que esse lugar seja à margem, sob o calor implacável do sol da Caatinga. E a pergunta ainda ecoa: foi ele um demônio ou um anjo vingador? Talvez, como o sertão, Lampião fosse os dois, e muito mais, num espelho fiel da alma complexa e indomável de seu povo. Se inscreva no canal Histórias e Lendas do Cangaço Brasileiro, para mais histórias como esta, que o sertão conta em segredo.